Oi, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a ideia de fantasia na psicanálise, sobre a ideia do Freud de que a fantasia constitui a realidade psíquica do sujeito. Mas não sem a gente fazer um contraponto com o que o senso comum entende por realidade e de uma forma muito sintética, muito resumida, falar um pouco sobre o estatuto da realidade na filosofia. Bom, o Freud, ele começa a pensar o seu conceito de fantasia já desde os primórdios da sua clínica, no seu atendimento a seus pacientes, onde ele escuta relatos, histórias infantis recheadas de aspectos traumáticos, sobretudo no que diz respeito à sexualidade. Então, lá no primeiro momento, o Freud, ele desenvolve o que ele chama da teoria da sedução, em que ele observa que aquelas cenas primárias lá da infância, no que diz respeito ao sexual do corpo, produzem efeitos duradouros na vida desses sujeitos, que trazem consequências na sua vida adulta, sofrimentos, inibições, enfim. Só que com o passar do tempo, o Freud ele começa a perceber que uma parte daquelas histórias acabam não fazendo muito sentido no que diz respeito a uma realidade factual. E aí ele começa a se dar conta de que sua teoria da sedução não responde a esse enigma. E aí então ele abandona a teoria da sedução e ele começa a desenvolver a ideia da fantasia propriamente dita. Da fantasia como a realidade psíquica do sujeito. Porque então Freud percebe que daqueles relatos ele começa a se dar conta de que aquelas lembranças são uma mistura de vários acontecimentos na vida daquele sujeito. São acontecimentos de ouvir uma história de alguém da família e tomar como sua, de ter vivenciado de fato alguma coisa com relação à história que ele relata, ou de simplesmente ser uma lembrança qualquer, que pode ser uma mistura de tudo isso, de ter ouvido uma história, de ter vivenciado alguma coisa, e aí ele lembra de uma outra forma que não aqui, né, da maneira como realmente aconteceu. Ou seja, o Freud se dá conta que dificilmente nós temos acesso ao que de fato aconteceu. E o mais interessante de tudo é que ele se dá conta de que no processo analítico, no processo de formação do sofrimento do paciente e também no processo de uma cura, né, bem entre aspas, se aqueles fatos de fato aconteceram ou não, não tinha importância. Por quê? Porque o efeito daquela história na cabeça do paciente, ele se fazia presente. Então, é aí que o Freud começa então a perceber que a maneira como a gente lida com o mundo, a maneira como a gente lida com os outros, a maneira como a gente se relaciona, ela é mediada psiquicamente. E qual a importância disso para pensar, por exemplo, a subjetividade? E aí agora a gente pode dar um pulinho na filosofia para pensar, por exemplo, o binômio objetividade-subjetividade. Porque essa é uma discussão no campo da filosofia, no campo das ciências sociais de uma maneira geral. E que gera controvérsias, dúvidas, polêmicas. Por exemplo, na história da filosofia, a gente tem algumas correntes que disputaram o campo do conhecimento ao longo dos séculos. A gente tem correntes racionalistas, que mais tarde, na modernidade, dão base para as correntes subjetivistas, como a fenomenologia, por exemplo, e a gente tem as correntes empíricas, as correntes positivistas, né, que geram a base para o positivismo posteriormente, certo? Que dá vazão a metodologias mais quantitativas, enfim. Esse é algo importante na história das ideias. Então, o estatuto da realidade
do ponto de vista da filosofia ou das ciências sociais, passa por essa discussão entre subjetivismo e objetivismo. Percebe então? Bom, o objetivismo vai dizer que a realidade material ela é preponderante e ela está fora do sujeito. Então, uma pedra é uma pedra e essa é uma realidade que está ali por si só, independente do que o sujeito considera que é uma pedra. Já o racionalismo ou subjetivismo vai dizer que a realidade se forma a partir das ideias do psiquismo, das ideias do pensamento daquele sujeito. Ou seja, uma pedra vai ser uma pedra a partir daquilo que o sujeito considera que é uma pedra. Tem correntes que tentam fazer a conciliação entre esses dois binômios, certo? Mas a gente não tem tempo para discutir isso aqui. Eu só quero me apropriar dessa discussão no campo das ciências para trazer novamente para a psicanálise. Bom, a psicanálise não trabalha com os conceitos da filosofia nem das ciências sociais. Ela tem conceitos próprios, desenvolvidos na prática clínica para dar conta da singularidade do sujeito. Porém, eu, por minha conta própria e risco, eu vou fazer uma tradução dessa ideia na psicanálise, aproximando com a ideia que as ciências sociais têm e a filosofia. Portanto, então, eu posso dizer que essa ideia da fantasia em Freud ela não faz parte dessa dicotomia. Então, não existe, para pensar a fantasia na psicanálise, essa dicotomia entre realidade material e realidade ideal. Não existe essa dicotomia entre subjetivismo e objetivismo. Não existe a dicotomia entre uma realidade que seja verdadeira e outra que seja falsa. Essas dicotomias que eu acabei de falar, elas fazem um pouco de sentido na discussão da filosofia e das ciências sociais. Mas para a psicanálise, não. Porque o inconsciente, que é o fundamento, a base sobre a qual a psicanálise trabalha, ela não tem essas dicotomias. Ele não faz essas diferenciações, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a ideia de fantasia na psicanálise, ela não opera através dessas dicotomias que eu citei para vocês. A realidade psíquica para a psicanálise é a nossa realidade material, embora Freud não negue de maneira nenhuma que exista uma realidade material, mas o que ele percebeu na sua prática clínica é que ela não é ela que determina o sofrimento, a angústia ou o próprio desenvolvimento desse sujeito enquanto um eu. Não é essa realidade material, não é a pedra. Se bem que a gente se pode perguntar, o que a gente entende por uma pedra? E aí a gente vai entrar aqui numa discussão infinita. Mas o que eu quero dizer é que essa ideia de uma realidade material, factual, existente de fato, embora Freud não negue, ele vai dizer que não é ela em absoluto que determina nossas formas de subjetividade e as nossas formas de lidar com o mundo. Quando eu falo nossas formas de lidar com o mundo, é um mundo da maneira como ele é, o universal particular, o objetivo subjetivo, que estão completamente imiscuídos, completamente vinculados, completamente ligados, conectados, num processo dialético, sem síntese, que se diga, sem síntese, mas num processo perpétuo de dialética. Então é um pouco mais complicado do que a gente pensar pelas vias da dicotomia, sabe, entre objetividade e subjetividade. Para encerrar, eu vou dar um exemplo. Vocês já pararam para pensar no trabalho do perito criminal? Bom, o perito criminal é aquele que precisa provar a veracidade de um crime, ou seja, ele precisa provar um fato, ele precisa transformar em um fato o crime.
Vamos pegar um exemplo de um perito criminal que faz a análise de um cadáver, de alguém que está morto. Ao fazer a análise daquele cadáver, né, o perito vai dizer que o cadáver fala com ele, ele precisa provar o fato, por exemplo, daquela morte. Foi um assassinato? Em uma entrevista que eu colhi em pesquisas na internet, de artigos em periódicos indexados, eu li que o perito, ele falou assim, né? Ele precisa comprovar o corpo de delito. E aí ele foi perguntado, mas tá bom, então assim, ó, todo perito super especializado e treinado, que olhar um corpo, ele vai chegar às mesmas conclusões? E aí aquele perito disse que não. Podemos ter 10 peritos que podem chegar a conclusões diferentes. É aqui que eu quero chegar. Desse preciosismo dessa discussão freudiana da fantasia. E aí eu repito que essa fantasia não tem a ver com ideias de sobrenatural, com ideias mágicas, com devaneios do sujeito, com falsidade, percebe? Tem a ver com realidade psíquica, que é extremamente embasada em achados empíricos do Freud, porque Freud constatou isso, como diria Bourdieu, sujando bem as suas mãos na cozinha da empiria. Foi ali, no dia a dia, ouvindo pessoas, que ele se deu conta disso, certo? Outra coisa, e agora para finalizar mesmo, se eu perguntar para vocês o que é uma pedra, vocês já acham que todos responderão a mesma coisa? Ou que após ouvi-los, a gente vai poder tirar ali um substrato de algo em comum do que seja essa pedra? Deixo para vocês essa resposta. Mas não sem deixar algo para vocês também refletirem, que e se eu perguntar, por exemplo, para vocês e dentre vocês tiverem indígenas? Sacou o que eu quero dizer aqui? Qual será o estatuto dessa pedra, então, para todos nós? Deixo essa pergunta para vocês. Até a próxima.